Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje, ela está no capítulo 6, Um Jeito de se Virar no Ambiente, página 72. Acompanhem todos, por favor. Nesse capítulo, nós iremos falar sobre as relações harmônicas e as relações desarmônicas entre os seres vivos. As relações harmônicas são aquelas relações onde não há prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas. Pelo contrário, só tem benefícios para ambas ou apenas uma das espécies envolvidas. As relações desarmônicas é o contrário, tem prejuízo para uma ou ambas as espécies envolvidas. Nós iremos ver alguns exemplos de relações harmônicas e relações desarmônicas. O primeiro grupo aí, está na página 72, são as relações harmônicas. Comensalismo. Comensalismo, um exemplo de comensalismo é o peixe-piloto e o tubarão. O peixe-piloto, ele anda ao lado do tubarão comendo os restos de alimento que caem da boca do tubarão. O peixe-piloto, ele se beneficia com esse alimento, porém não prejudica o tubarão. Então, é por isso que é um tipo de relação harmônica. Segunda relação é o inquilinismo. O inquilinismo, ele não está relacionado com alimento, ele está relacionado com casa, com proteção. Nesse exemplo aqui, o peixe-agulha, ele penetra no corpo do pepino do mar em busca de proteção e só sai dali quando ele quer buscar algum alimento. Então, no caso, o pepino do mar, ele é a casa do peixe-agulha. O terceiro exemplo é o do mutualismo. O terceiro tipo de relação harmônica é o mutualismo. Nesse caso aqui, o mutualismo, ambas as espécies, elas precisam de uma da outra. Elas não conseguem viver sem uma ou outra. É o exemplo dos líquens. Líquens nada mais é do que a associação entre algas e fungos. Então, as algas, elas precisam dos fungos para sobreviver e os fungos precisam das algas para sobreviver. O quarto tipo de relação é a protocooperação, onde ambas as espécies elas são beneficiadas. Nesse caso, a gente tem como exemplo o caranguejo, o ermitão, que ele coloca as anêmonas do mar em cima dele. Ele coloca as anêmonas do mar em cima dele, que serve como proteção contra os predadores. Em contrapartida, as anêmonas do mar, elas podem ir em vários locais em busca de alimento. Então, nós falamos aí 4 tipos de relações harmônicas: comensalismo, inquilinismo, mutualismo e protocooperação. Agora, nós vamos ver as relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, nós temos o predatismo, que nada mais é matar para comer. Então, por exemplo, quando nós vamos nos alimentar de carne de boi, a gente não mata o boi para poder comer? Então, é um exemplo de predatismo. O boi, ele está sendo prejudicado e nós estamos sendo beneficiados. Um outro exemplo é o boto cor-de-rosa, que se alimenta de peixe. Então, ele precisa o quê? Matar o peixe para poder se alimentar do peixe. Então, ele está prejudicando o peixe. Ele está sendo beneficiado, porém, o peixe está sendo prejudicado. Então, por isso que é um tipo de relação desarmônica. Um outro exemplo é o parasitismo. No caso do parasitismo, a lombriga, por exemplo, no intestino humano, tem até uma foto aí no livro de vocês podem acompanhar. A lombriga, ela está o quê? Vivendo às custas do intestino, está retirando nutrientes, sangue do intestino. Então, está vivendo às custas. Então, no caso, está prejudicando o ser humano ou um outro animal que ela esteja sendo parasita deles. Então, por isso que é um tipo de relação desarmônica. Um outro exemplo, a gente pode citar como um ectoparasita, é o caso do carrapato. O carrapato, ele o quê? Ele suga o sangue do animal, seja do boi, seja do cavalo, seja do cachorro. Então, ele está prejudicando esse animal. Então, por isso que também é um tipo de parasitismo e é uma relação desarmônica. Na próxima página, nós vemos o amensalismo. O amensalismo nada mais é do que produção de antibióticos e utilizam os fungos, bactérias para poder produzir antibiótico.
Então, está prejudicando, né, de uma forma indireta aí, os fungos e bactérias para a produção de antibiótico. Então, por isso que é um tipo de relação desarmônica. Um outro tipo é o esclavagismo. O esclavagismo é onde uma espécie cria outra e torna ela escrava. Nesse exemplo, nós podemos citar as formigas que protegem os pulgões, porém faz dos pulgões os seus escravos. Então, por isso que é um tipo de relação desarmônica. Vou citar agora alguns tipos de relações harmônicas entre seres da mesma espécie. É o caso da sociedade e da colônia. Na sociedade, as abelhas vivem em sociedade, as formigas, os cupins vivem em sociedade. Eles se beneficiam entre eles os ajudam entre eles para poder fazer as atividades. E no caso da colônia, é o exemplo dos recifes de corais, das caravelas, que eles vivem unidos entre si, se beneficiando um ao outro. Já uma relação desarmônica entre seres da mesma espécie, nós vemos o canibalismo, que no caso aqui, a gente pode até ver o desenho dela aqui, a viúva negra. A viúva negra, ela mata o macho após o acasalamento. Então, são seres da mesma espécie que não se beneficiam. Pelo contrário, estão prejudicando o outro ser da sua mesma espécie. E é também um tipo de relação desarmônica. Então, nós vimos aí tipos de relações harmônicas, tipos de relações desarmônicas. Dentre as relações harmônicas, nós temos aqueles que beneficiam um ou ambos seres, seja da mesma espécie ou não. E nas relações desarmônicas, nós temos o quê? Um ser ou ambos os seres se prejudicam, não tem uma harmonia entre eles. Vimos aí alguns exemplos, tá? Para casa vai ficar as páginas 75 e 76, que terá a correção na próxima aula. Até mais!